Deus manda dizer para essa pessoa, essa irmã, que Deus não vai desistir de amar ela. Glória a ti, Senhor. Deus tem um propósito muito grande para realizar nesta vida hoje. E Deus tem livrado esta pessoa da morte, do inferno. E esta doença que está alojada nesse corpo hoje, Jesus está mostrando para ela que Ele está curando agora. Agora, nesse exato momento, irmão. Há um mover de cura aqui nesta noite. Quem acredita, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. E Ele vai provar que Deus está falando contigo, que você vai receber um renovo agora. E vai falar em novas línguas, vai dar glória a Deus, vai levantar a tua mão. Não tem diabo, não tem demônio que vai tirar a paz da tua vida. Eu quero que você sinta a glória de Deus aqui. Dê glória a Deus aí, irmão. Aleluia, coloque a mão no ombro do seu irmão agora e ora com ele aí. Coloque a mão no ombro do irmão, ora com ele agora. Aleluia, ora com... Ai meu Deus, vai, meu Jesus. O negócio aqui vai haver uma unção de cura aqui, irmão. Coloque isso, ora agora, ora, ai meu Deus. Aleluia, os profetas de Deus se preparam. Aonde houver um profeta de Deus, se prepara agora. Porque Deus vai te tomar, Deus vai te usar. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Não pare de dar glória, não pare, irmão, não pare de dar glória. Se você é o vencedor, vai dando glória. É só para quem é vencedor. Se você é vencedor, vai dando glória a Deus. Aleluia, meu Jesus, meu Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Deixa Deus usar. O negócio aqui é Deus, irmão. Deixa Deus usar, receba aí, receba. Receba algo de Deus aí agora, receba aí, irmão. Meu Jesus, Deus está renovando. Jesus está renovando, Jesus está curando. Esse milagre vai acontecer na tua vida hoje. Isso, irmão, eu já ia pedir para você fazer isso, é de Deus. Eu ia pedir para alguém colocar a mão sobre esse homem que está aí, esse aí mesmo. Coloca a mão sobre a vida dele. Jesus está fazendo um milagre na vida dele agora. Agora, esse milagre está acontecendo, irmão. É a noite da tua vitória, é a noite da tua bênção. Jesus está mudando a tua história hoje. Ai meu Deus, enche mais, Jesus, enche mais. Aonde estiver um crente batizado com o Espírito Santo, fale novas línguas, fale na língua de Marcos 16, fale na língua do cenáculo, fale na língua da Nova Jerusalém. Vai dando glória, irmão, vai dando glória. Te prepara aí, profeta. Aleluia, receba de Deus aí. Mistério de Deus, irmão. Mistério de Deus. A presença de Deus aqui nesta noite. A presença de Deus. A presença de Deus. Há uma presença de Deus aqui nesta noite. Há uma presença de Deus aqui. Eu vou deixar, irmão. Eu vou deixar nesta noite o Espírito Santo tomar conta desta reunião. Eu não vou segurar a ação do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Eu vou deixar Deus agir nesta noite de uma maneira sobrenatural. Nós estamos aqui para adorar a Deus e ser mais que vencedor aqui nesta noite. Eu quero um irmão aqui agora. Eu quero que o Fábio faça um trabalho aqui agora. Vem cá, meu filho. A mãe do Valcir pediu agora e Deus falou comigo: Jesus, se és tu que está falando comigo, manda um vaso aqui orar por mim agora. Vai ali, coloca as tuas mãos, Jesus está curando ela. Coloca as mãos aí que haverá milagre. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Deus não desiste de você, meu filho. Tu é o baluarte da família, tu não pode desistir. Amados, diz o Senhor, filha, não morrerás, mas viverás. Receba o milagre de Deus, receba o milagre de Deus, receba. Uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui nesta noite. Uma presença do Espírito Santo. Vocês oraram, vocês pediram, vocês mandaram uma carta para Deus. Vocês mandaram uma carta para Deus. E Deus está nesta noite mandando uma resposta. Viu, minha filha? Deus está mandando a resposta hoje. Viu, filho? Deus está entrando com providência lá na tua casa, viu, minha filha? Você. Deus está entrando com providência lá na tua família. Deus está trazendo providência, filha, viu? Não diga que não pode, nunca diga que não tem. Deus é maior que o teu problema. Quem manda na tua casa não é Satanás, não é demônio. Quem manda lá é Jesus de Nazaré. Aleluia. Quem manda na tua família, nos teus filhos é Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem manda lá é Jesus, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Deus não muda. Deus não muda na sua essência, irmão. Deus não muda em seus atributos. Deus não muda nos seus planos. Deus não muda nas suas promessas. E Deus não muda no seu poder. Pode sentar, irmão. Nós estamos vivendo, senhoras e senhores, momento que a Bíblia diz claramente, nós vamos ler agora, no livro de Tiago, capítulo 4, e verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir. O irmão resistiu, pastor? Não. Resistir o quê? O diabo. E ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá
de vós. Glória, aleluia. Glória a Jesus. Jesus, irmão, é o vencedor de Satanás. O que ele vem fazer? Evangelho de 10, no capítulo 10, diz que o ladrão, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, que para isso se manifestou a esse mundo o Filho de Deus, para desfazer, para desmanchar, para aniquilar todas as obras do diabo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer nesta noite que não há artimanha de Satanás contra a tua vida, não há porta de inferno contra a tua casa, porque nós temos uma promessa de Deus, e Jesus falou: o comandante real da sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se você é igreja, levanta a tua mão de glória a Deus. Ele veio, é a missão dele: matar, roubar e destruir. Quando Jesus ressuscitou, ele deu autoridade aos 11, porque eram 12, Judas o traiu, ficou 11. E Jesus se apresenta em Marcos capítulo 16 e diz para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí começa: e esses sinais seguirão, acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão demônios. Esta palavra tem duas aplicações sistemáticas na hermenêutica da teologia dos dias de hoje. Primeiro, demônios que estão no ar, na atmosférica, em cima de nossa cabeça, há legiões e legiões de demônio. Porque demônio não tem corpo físico, é espírito. E quando eles foram caídos, destruídos no céu por Satanás, veio uma região, veio muitos demônios, o diabo, Lucifer, você sabe a história. E eles estão sobre o ar atmosférica. E Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os demônios que estão no ar atmosférica. Mas nós temos uma promessa de Deus para a igreja. Jesus falou: em meu nome expulsarão demônio. Aleluia. Os mesmos demônios que seguraram a oração do profeta Daniel. Lembra da história? Daniel orava um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas de oração. Quando completou 3 semanas, 21 dias de batalha espiritual, e a resposta não vinha. Não é porque Deus não ouviu, não é porque Deus estava no outro lugar e não deu ouvido à oração do profeta. Não, Deus ouviu a oração do profeta desde o primeiro dia que ele se prostrou, dobrou o joelho. É que existia naquela época 2 demônios, um na Grécia e outro na Pérsia, demônio fortíssimo que comandava aquela região ali. E o profeta mandava a oração para cima e Deus mandava a resposta para baixo, e os demônios seguravam a resposta da oração do profeta, do homem de Deus, o irmão Daniel. 21 dias de batalha espiritual, 21 dias de guerra espiritual. E a Bíblia manda a resposta, Deus manda a resposta para Daniel, e os demônios seguram. Deus manda Gabriel: Gabriel, meu filho, vai lá e leva a resposta para o meu servo Daniel, que estava no pó orando, buscando a minha presença. E você sabe, irmão, que Gabriel é o anjo que traz boas novas. Gabriel, se você ler a história dos anjos, você vai ver que Gabriel não usa espada, Gabriel não usa escudo, Gabriel não é chamado anjo guerreiro, não.
É um anjo que leva boas novas apenas. E Deus manda Gabriel trazer a resposta para Daniel. Quando chega no ar da atmosfera, os demônios seguram e não deixam Gabriel passar. E Daniel fica ali 21 dias prostrado, 21 dias buscando. Quem sabe Daniel já está quase desistindo, irmão. Mas daqui a pouco Deus olha e vê a ausência do Gabriel que não retornou. Aí Deus chama o anjo guerreiro chamado Miguel. E o Miguel já desce do coro celestial, irmão, com a espada desembanhada na mão para cortar o capeta de todo lado. Aleluia. Anjo Miguel é um anjo guerreiro de Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Não adianta o diabo fazer cilada para você. Hoje você vai cortar Satanás pelo meio. A vitória é tua. Aleluia. 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 Quando Miguel desce com a espada na mão, já vem detonando capeta para todo lado. Parece que eu estou vendo aquele céu se abrindo e os demônios caindo e o Miguel guerreando. Vai lá, solta Gabriel. E Gabriel vai lá e leva a resposta e encontra o irmão Daniel, o profeta Daniel, prostrado de joelho, orando por 21 dias. Sabe o que o anjo faz? A primeira coisa que ele ora para Daniel, ele ora para Daniel e diz assim: Daniel, levanta-te. Levanta-te. Sabe o que o anjo disse para Daniel? Daniel, tu é querido do meu Pai. Sabe por que Deus tira você de tantas, irmão? Sabe por que Jesus tira você de tanta cilada, tanta prova? É porque você é querida de Deus. Sabe por que o diabo não consegue matar você e não vai matar, não? Porque você é querida de Deus. Quem é querido de Deus, levanta a mão e dê glória. Diga para o seu irmão: você é querido de Deus. Você é querido de Deus. Se o diabo tocar, vai cair por terra. Se os demônios se levantar, vai cair por terra. Você é querido. Aleluia. Aleluia. Tem, pastor? Deus tem, Jesus tem, querido? Tem. Tem. Jesus tinha 500 no cenáculo. Dos 500 ele tinha 24, mas chegado dos 24 ele tinha 12. Um traiu, ficou 11. Dos 11 ele tinha 3. Pedro, Tiago e João. Dos 3 ele tinha um, que era o João. O João ele colocava aqui, ó. Aleluia. Era o querido. Como assim, pastor? Como assim, pastor? Como você vai entender isso? Eu sou querido. Sabe por quê? Quem fala mais com o Pai é querido. Quem ora mais com o Pai é querido. Os que falam com o Pai todo dia são queridos dele. Você é querida de Deus. Aleluia. É a mesma coisa uma família. Tem 2, 3 filhos. Tem um filho, não é que ele é aquele queridinho, bonzinho, não. Tem um que é mais carinhoso. Não é, irmã? Tem um que chega e beija, dá um carinho. Tem outro que passa longe. Não é que o pai não ama, ama também. Não é assim, irmão? Quem tem menina, então eu não tenho menina, não tive esse privilégio. Mas tem 2 meninos que são assim. Um é mais querido, não é que um, senão os 2 são amados. Mas tem um que abraça, tem um que beija, tem um que dá o afeto. Eu creio que João era assim, irmão. Eu creio que João, quando via Jesus, abraçava Jesus, chorava no ombro de Jesus. Irmão, se você é querido de Deus, fica tranquilo que você tem vitória, tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus não morre. Levanta a tua mão de glória. Daniel, me ama, suíte que bagaste. Há queridas de Deus aqui, irmão. Há homens e mulheres queridos de Deus aqui. Que Satanás só vai tocar
se Deus permitir você. O diabo só vai tocar na tua família se Deus permitir. Mas a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aleluia, Jesus. Daniel, levanta. Levanta. Quem sabe Daniel diz: mas eu estou de joelho 21 dias. E agora que Deus manda a resposta? Não, Daniel. Desde o primeiro dia, está escrito. Desde o primeiro dia que tu dobraste o joelho para buscar a face do meu Pai, Ele já está ouvindo a tua oração. O que você quer dizer com isso, pastor? Irmã, não desista. Não desista. Continua orando. Aleluia. Continua orando. Continua orando. Que oração, irmão Jeremias, é como cavar um poço. Você cava um poço. Aí você olha, mas não sai água, parece que está tão difícil. Continua cavando. Porque quanto mais fundo, irmão, quando começar a sair água. Aleluia. Oh, Jesus querido. Quando começar a jorrar água, irmão Jeremias, é a bênção para todo lado, é espiritual, material, é secular, prosperidade, vem tudo junto. E eu profetizo aqui hoje a prosperidade da tua família, da tua vida. Cada poço, cada poço. Mas Isaac cavou um poço, pastor, entulhado, se entulhado, ele foi lá e abriu outro. Entulhado o segundo poço, ele foi lá e abriu o terceiro poço. Aleluia. Aleluia, irmão. Se entulhar o teu poço de oração, continua cavando. Continua cavando. Eu profetizo para essa igreja: não para de cavar o poço. A água vai verter. Deus vai mandar água. Levanta a tua mão de glória a Deus. Deus não muda nos seus planos, com as suas promessas. Não muda. Se Ele prometeu, vai dar. Se Ele prometeu que vai abrir a porta, Ele vai abrir. Diga para o seu irmão: Ele vai abrir a porta. Diga para o seu irmão: Jesus tem a chave. Satanás não tem chave. Diga para o seu irmão: Satanás não tem chave. Satanás não tem nem porta para abrir. Não tem nem casa para adorar. Quanto mais chave na mão. Diga para o irmão: quem tem chave é Jesus. Quem tem a chave da vitória é Jesus. Quem tem a chave da tua vitória é Jesus. Levanta a tua mão de glória a Deus. De glória. De glória, irmão, nesta noite, a noite da tua vitória. Um dia um irmão chegou para mim e disse: pastor, ora por mim, pastor. O que houve, irmão? Ora por mim, pastor. O diabo fechou a porta para mim. Estou desempregado. Eu disse: que? Quer dizer que o fedorento, chifrudo, focinho cortado no meio, ele tem chave? Não, irmão, não tem chave não. Quem desceu na profundeza do inferno, que eu conheço, que eu saiba, meu irmão, e quem tem a chave é Jesus. É Jesus. Quem tem a chave, irmão, que abre porta, fecha a porta, que abre porta e ninguém fecha, que fecha a porta e ninguém abre, o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele está aqui nesta noite. O nome dele é o vencedor de Satanás. Fica de pé no glória a Deus. Fica de pé no glória. Fica de pé no glória. Que negócio é esse? Ficar frustrado, irmão? Preocupado? Resistir. Resistir. Resistir ao diabo. Ele fugirá de vós. Satanás aposta no teu fracasso, crente.
Satanás apostou na tua derrota. Aí o diabo diz assim: não vai não. Não vai no culto não, fica em casa. Não vai lá. Você fica magoado, triste. Aí o Fedorento fica lá na esquina dando gargalhada de você. Aí você diz: é mesmo, vou ficar em casa. Aí pega o controle remoto e liga na maldita, né, irmão? Da Tereza. Uf. Aí você vai ver, o primeiro que vai vir vai ser a Rede dos Demônios, né? Canal 12. Bruxos, feiticeiros, pais de santo, homossexuais, lésbicas, tudo isso. Aí você liga e está dando ali, ó: salve Jorge. Só que hoje aqui quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Diga para o seu irmão: quem salva é Jesus. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele aí. Você esqueceu: quem salva é Jesus, irmão. Dê glória a Deus aí, igreja. Aí Jesus está salvando aqui, ele está em casa, murmurando, falando mal da igreja. E o diabo dando gargalhada, sentado no sofá do lado dele. É mesmo. Daqui a pouco morre um ator, morre alguém da novela, ele chora, fica com os olhos vermelhos, mas na igreja ele não chora mais há muitos anos. Aleluia. Olha teu irmão e diz assim: irmão, o que está acontecendo contigo? Pergunta para ele: teu olho está seco ainda. Aperta na mão dele aí, irmão, que ele dá glória a Deus. Diz assim para ele: irmão, abre a tua boca aí, crente, dê glória a Deus. Diz para ele: chora na presença de Deus. Jesus quer fazer milagre aqui, irmão. Dê glória a Deus, dê glória, levanta a tua mão, dê glória. É o momento da unção de Deus. A unção de milagre, a unção de cura. Receba aí, irmão, receba.
Sim. Eu preguei num congresso em Florianópolis, elas estiveram cantando. E no domingo, quando elas cantaram esse hino, deu gente arrebatada. Gente caía pelas arquibancadas, arrebatada, irmão. Eles dizem lá em Santa Catarina que os gaúchos são frios, só que se deram mal dessa vez. Aleluia. Chegamos lá e demos um grito, quando eu preguei uma palavra, Jesus batizou, curou, foi um mistério de Deus. Eles dizem que ali de Sombrio pra cá começa a ficar frio o negócio. É mentira. Igreja no Rio Grande do Sul tá pegando fogo. Tem profeta de Deus aqui. Tem profeta de Deus aqui. Quem é que foi tocado por Jesus nesta noite, sinceramente? E quer sair do teu lugar, quer vir aqui no altar?